Você tem se sentido muito ansioso ultimamente? Tem se perguntado se deve ir ao psiquiatra por conta disso? Se você quiser responder essas perguntas, fique comigo até o fim desse vídeo e eu vou te ajudar a respondê-las. Meu nome é Carlos Henrique Oliva, eu sou médico psiquiatra. Você pode até não saber exatamente descrever o que é ansiedade, mas eu tenho certeza que você sabe dizer quando você está ansioso, assim como muitas vezes sabe dizer quando as pessoas ao seu redor estão ansiosas. Nesse vídeo eu gostaria de te mostrar como a psiquiatria enxerga de maneira técnica a ansiedade. Antes de tudo, para começarmos a entender o que é ansiedade, vamos começar pelo termo. O termo ansiedade se refere a uma experiência humana que todos nós sabemos mais ou menos, quase que instintivamente o que é, porque todos nós sentimos, onde o ser humano é colocado diante de uma incerteza, de uma situação de mudança, um futuro incerto, imprevisível. Por exemplo, eu tenho que fazer uma prova esse final de semana daquele concurso que eu fiquei meses estudando. Não sei se eu vou passar, se a prova vai ser fácil, vai ser difícil, então eu fico inseguro com aquela incerteza que virá. Ou, por exemplo, eu vou mudar de emprego e mudando de emprego, eu não sei como que eu vou ser recebido pelos colegas, eu não sei como que é o ambiente em relação com os chefes, então essa imprevisibilidade me deixa ansioso. Eu vou tentar explicar de maneira técnica e vocês vão ver que realmente é interessante ver por esse ponto de vista, o ponto de vista do psiquiatra. O psiquiatra, quando vai avaliar um paciente, ele faz algo que a gente chama de exame psíquico. Então ele vai avaliar como está funcionando aquela mente. Se a gente olha para o pensamento dele, o conteúdo do pensamento, normalmente ele é negativo, ele é pessimista, ele é de dúvida, é intrusivo, ou seja, eu não quero muitas vezes pensar naquilo, aquilo me faz sofrer, mas quando eu percebo eu estou pensando. Ele também é um pensamento repetitivo, então eu tento parar de pensar, eu tento me concentrar em outras coisas e quando eu percebo eu estou de novo pensando naquele pensamento. Se a gente olha para o curso, a velocidade do pensamento, normalmente ela está um pouco acelerada, aquele pensamento um pouco mais rápido. Se a gente olha para a forma do pensamento, a gente poderia chamar de um pensamento de alguma maneira arboriforme, quer dizer, tem ali um tronco, um eixo central da preocupação, mas eu fico pensando em preocupações menores ramificadas. Por exemplo, preocupação é o dia da prova, mas eu fico rodeando em pensamentos ramificados, como por exemplo, puxa, será que vai ser difícil? Será que vai cair aquela questão que eu não sei? Será que vai cair a questão que eu estudei? Será que eu vou ter tempo de terminar a prova, passar a redação a limpo? São pensamentos ao redor daquele eixo central. Também a gente consegue perceber uma certa sensação de inquietude na pessoa, sensação desconfortável, desagradável. E tem também uma alteração na questão da atenção. Eu direciono o meu aparelho psíquico, isso eu dou nome de atenção voluntária. Quem está ansioso, ele tem um aumento de uma outra atenção que se chama atenção espontânea. Então, eu tento usar voluntariamente a minha atenção espontânea está sendo convocada. Eu não consigo refrear esses estímulos externos para ficar atento em uma coisa só. Então, é aquela pessoa hipervigilante, qualquer coisa está sobressaltada. Essa é a parte mental, vamos dizer assim, da ansiedade. Porque a gente sabe que a ansiedade ela é comumente associada a fenômenos físicos de fato, como por exemplo, tremor de extremidades, batedeira no coração, sensação de falta de ar, alguma fraqueza muscular, também é comum alteração do sistema gastrointestinal, quer dizer, como uma náusea, uma diarreia, uma constipação. É muito rico de fenômenos de alterações físicas, ansiedade. E alguém pode perguntar, mas como algo psicológico, mental, pode gerar uma alteração no corpo?
toda a nossa psique, a nossa mente, ela é na verdade um desdobramento do funcionamento de um órgão, que é o cérebro. Então, o meu cérebro é que funciona e ele acaba se desdobrando em um funcionamento que se chama mente, psique. Uma pessoa que levou um tiro na cabeça e sobreviveu, ou aquela pessoa que teve um AVC, veja, cada área do cérebro lesionada vai dar uma alteração ali específica de comportamento, uma desatenção, ou uma dificuldade com o humor, ou uma dificuldade com o pensamento em si. Se a minha mente está ansiosa, então o meu cérebro está hiperexcitado. E se você for olhar o cérebro anatomicamente, você vai ver que são duas metades de uma laranja, né? E no meio existe uma glândula que se chama hipófise. A hipófise e o sistema nervoso autônomo, que são os nervos, a continuação nervosa, vamos dizer, periférica no organismo, são os dois grandes controladores, a frequência cardíaca, a força de contração cardíaca, o tremor, a piloereção, a alteração de motilidade intestinal. Então, é natural que se eu hiperativo a hipófise, e com isso, estimulando a liberação de adrenalina, corticoide, insulina, e com o hiperestímulo dos nervos periféricos, eu vou ter uma alteração, um impacto orgânico, causando então tremor, batedeira no coração, fraqueza muscular. Então veja, é uma continuidade de um mesmo fenômeno. Mas eu tenho certeza que você está assistindo esse vídeo para diferenciar o que é ansiedade normal, ansiedade de doença. Às vezes a gente quase que instintivamente tenta olhar para a gravidade, a intensidade do fenômeno. Então, ele está muito ansioso, então ele precisa de tratamento. Não é assim. Na verdade, se houver um desencadeante, um estresse daquele tamanho que justifique, então está normal. Intensidade não basta para a gente julgar se é normal ou patológico. As dicas que eu te dou são principalmente quanto à proporcionalidade. Porque você veja, a minha ansiedade, eu sempre reagi mais ou menos do mesmo jeito às dificuldades da vida. Então, eu vou respondendo com ansiedade mais ou menos no mesmo nível. Claro, proporcional ao tamanho do estresse, mas do mesmo jeitão. Se ao longo de um período eu começo a agir de maneira exacerbada frente ao meu proporcional anterior, bom, talvez isso seja um sinal de doença psiquiátrica. Outra questão da proporcionalidade é o tamanho do problema. Então, claro, um problema maior eu estou mais ansioso, um problema menor na vida eu estou menos ansioso. Agora, se de repente eu começo a perceber que diante de problemas menores eu fico ansioso de uma maneira enorme, uma maneira maior do que eu esperaria para aquela situação, é um sinal de que pode ser que exista doença aí. Terceira questão é a duração, a proporção de duração do evento estressante da ansiedade. Ou seja, se aquele estresse é o único culpado da minha ansiedade, uma vez ele terminado, minha ansiedade tem que sumir. Agora, se eu tenho um estresse que gera ansiedade, acaba o estresse, mas eu continuo a meu estado ansioso, é um sinal possível de doença psiquiátrica. Existe aí uma coisa interessante que é a questão de outros sinais, isso é muito importante. Então, não apenas ansiedade, não tenho apenas ansiedade maior, mas eu também não estou dormindo bem, eu estou menos produtivo, me sentindo fadigado, cansado ao longo do dia, eu estou mais irritado. São sinais aí que existe uma coisa maior e possivelmente pode ter uma doença psiquiátrica. O grande e melhor resumo é mais ou menos o seguinte: mais seguro e prudente. Se você tem dúvida, não tenha medo, vá no psiquiatra e ele vai te ajudar a seguir o melhor caminho. Então, não tenha medo, não vai matar ninguém, vá a uma consulta psiquiátrica. Então é mais ou menos isso que eu queria comentar nesse vídeo. Eu acho que deu para resumir mais ou menos bem a ideia que eu queria passar sobre o que é ansiedade. Nos próximos vídeos a gente vai conversar coisas também bem interessantes, como tipos específicos de doenças ansiosas, tratamentos, formas de evitar. Então vão vir vídeos nesse sentido, mas este primeiro era mais para uma base geral, tá?
Se você gostou, se você acha que foi útil, dê um joinha, dê um like. Se você gostou e quer continuar recebendo as notificações dos novos vídeos, se inscreva nesse canal e, claro, deixa seu recado, sua mensagem. É muito importante que eu tenha um feedback, uma ideia do que você achou, para que eu possa melhorar cada vez mais. Essa ideia é o vídeo para você. Então, agradeço a sua presença. A gente se vê nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!